E isso eu posso falar de alimentação, de comportamento e por aí. E aí, voltando para as escadinhas aqui, a gente chega no quarto degrau. E aí a gente tanto percorreu atrás daquilo, que implementou aquilo, aquilo ficou tranquilo para mim, é natural para mim, eu já nem preciso mais fazer um esforço, porque para mim virou padrão. E aí eu atuo de uma maneira competente, inconsciente. Eu sei, mas eu não faço nem ideia do que, simplesmente flui para mim é natural. E aqui a gente entra, inclusive, na ideia do flow. Né? As pessoas aqui são novas, talvez vocês não tenham entendido ainda ou percebido por que eu coloquei e adaptei a teoria do flow à maternidade, à paternidade e à vida, com qualquer outra coisa, com profissionais também de educação infantil, etc. Mas de onde veio essa ideia é justamente por isso. A gente pensa num gráfico aqui, eixo XY, bem tradicionalzão. Vamos até virar aqui para o flow para dar continuidade para esse papo, porque agora o papo é ele. Né? Quando a gente pensa nesse eixão aí, nesse tradicionalzão aí, XY, a gente coloca em um lado a habilidade e a outra o desafio. Quanto maior o desafio, maior precisa ser a minha habilidade para lidar com esse desafio, concordam? Sim, é a hora que vocês falam, sim, concordo. Pois então, quando a gente está diante de um desafio que é muito grande, mas a gente não tem habilidade suficiente para lidar com aquilo, a gente entra numa tensão, numa ansiedade, num desespero e não dá conta daquilo. Quando eu tenho uma habilidade muito grande, mas o meu desafio é mínimo, eu entro às vezes num estado até assim de desânimo, de tédio, de meu Deus, ai que saco, é enfadonho e não preciso pra nada, eu não me sinto nem estimulado aquilo. A gente precisa de desafios na nossa vida e de situações e circunstâncias que coloquem a gente em movimento. E aí, finalmente, a gente chega num terceiro estágio, que é: eu tenho um desafio específico, mas eu tenho uma habilidade que está nivelada ali ou está quase chegando lá, que se eu me dedicar mais um pouquinho eu consigo chegar e consigo lidar de maneira satisfatória, de uma maneira boa com esse desafio. Eu estou em estado de flow. Eu consigo chegar num estado de fluxo onde eu tenho uma habilidade suficiente para lidar com o desafio. E aqui eu vou colocando para vocês. Eu consigo ter uma habilidade potente para lidar com um desafio que é desafio, não é qualquer um não, é um desafio, entende? São várias circunstâncias da vida, isso aqui de novo, não é só a maternidade, mas a teoria do flow ela é muito colocada às vezes num aspecto mais de trabalho, sabe? E nesse ponto assim de desenvolvimento, a maternidade nunca esteve no rol de questões aqui que a gente fala da teoria do fluxo ali, do estado de fluxo, né? E quando eu me vi mãe, a questão foi exatamente essa. De início, eu fiquei numa aflição danada. Por quê? Porque eu tive um desafio, bem desafio desde o início. E aí, quando eu falo até de temperamento, de chegar num ponto de ter um filho que tem um temperamento que, em gráficos também, acaba sendo o meu, entre aspas, oposto. E eu tenho que saber lidar com ele dessa maneira que ele é, sem tentar colocar ele na minha caixa, respeitando a essência dele, mas respeitando a minha, tentando entender um funcionamento que não é o meu padrão. Né? E o desafio é intenso e eu não tinha habilidade para aquilo. A partir do momento em que eu fui adquirindo habilidade para lidar com esse desafio, que não deixa de existir, as coisas passaram a fluir.